Bom dia, este é o seu, é o meu, é o nosso canal, a Centésima Ovelha, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus para a reflexão da sua vida, para a edificação da sua alma. E hoje nós estamos a falar de uma mulher chamada Débora. Nós estamos numa playlist, numa sequência de devocionais com mulheres nessa semana. E a mulher que vamos falar hoje da Bíblia é Débora. No livro de Juízes, capítulo 4 e também no capítulo 5. Vamos ler o versículo 4 do capítulo 4 de Juízes. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Esta mulher, Débora, ela tinha uma vocação de ser profetisa. Ela era uma profetisa. Ela julgava Israel no tempo em que Israel estava sendo subjugado por um rei chamado Jabim, rei dos cananeus. Este homem tinha um exército bélico, ele tinha 900 carros de ferro, que naquela época era algo extraordinário em um exército. Então, Deus convoca um homem chamado Baraque, porém Débora é quem vai dar a palavra para ele, que Deus o tinha comissionado para libertar Israel deste rei chamado Jabim. E ela dá a voz de comando, ela vai junto com ele para a guerra, ela está no meio da peleja, não como uma guerreira, mas como alguém que dá a diretriz para como se conduzir na batalha. E no capítulo 5, se no 4 nós temos o quadro desta batalha, no capítulo 5 nós vamos ver como que Débora ela entoou cântico depois da batalha. No versículo 7 do capítulo 5 diz assim: Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Ela diz aqui que naquela época em que eles eram vassalos, ou seja, servos de Jabim, o rei de Canaã, o comércio, o transitar nas aldeias tinha se acabado. Já não havia liberdade em ir e vir, porque o povo estava sendo subjugado por um tirano. E ela diz aqui, ficaram as aldeias desertas até que eu me levantei. Até que ela se levantou, não como uma profetisa, não como uma juíza, mas agora como uma mãe, como alguém que vai sentir a dor daquela nação, como se todos os habitantes daquela nação fossem filhos dela. E ela sentiu a dor do povo dela e agora se levanta para julgar de maneira diferente, para dar orientação de maneira diferente. Qual é a diferença de um juiz naquela época e para um profeta? No caso, uma profetisa. A profetisa recebia de Deus e dava para o povo. O povo tinha que receber a palavra da profetisa, a mulher de Deus. E o juiz, ou no caso a juíza Débora, ela tinha que julgar dentro da lei do Senhor. E é Deus quem vai dar a ordem de comando nesta batalha. Olha o versículo 12. Desperta, desperta, Débora. Desperta, acorda e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque. Ou seja, aqui há duas orientações. Primeiro, a orientação é para que Débora venha se despertar. A outra é para que Baraque, que era o comandante, se levantasse. Não há como vencer batalha se estiver na sonolência. Não há como vencer guerra se estiver inerte. Tem que se levantar.
tem que estar despertado, tem que estar atento, atento para que quando Deus quiser te dar a vitória, você tenha disposição em atender o chamado do Senhor. Se você não sabe, o nome Débora significa abelha. E não havia nenhuma doçura para aquele povo naquele momento. Se ela levantou-se como mãe, já não como profetisa e não como juíza, agora como mãe, para proteger aquele povo do qual ela fazia parte, o seu nome faz jus ao que ela realizou. Eu gostaria de citar aqui uma parte de um livro que eu acho muito importante nesse nosso devocional, do pastor Alex Cardoso, um livro chamado Como Ser Abelha no Mundo de Mosca. Tem uma parte no prefácio que ele mesmo prefaciou aqui, diz assim: alguém já observou que não devemos ser como moscas que procuram chagas em corpos limpos, mas como as abelhas que procuram belas flores até no meio da lama. Não importa quão fétido esteja o pântano, as abelhas sempre sairão em busca de uma flor, e dela extrairão o néctar, que é a matéria-prima do mel. Seja uma Débora no dia de hoje. Traga doçura para aqueles que estão em fel, em amargor, numa vida amarga, sem doce, sem vida nenhuma. Seja uma Débora para que essas pessoas, juntamente contigo, tenham um novo viver. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo, comentar, curtir, dar o seu like e que Deus venha te abençoar grandemente nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.